Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, amém? Graça e paz, queridos irmãos, todos que estão aí nas suas casas, que abriram as suas casas nesta noite, fazendo do seu lar lugar da habitação do Senhor, templo do Senhor, né? Como nós fazemos aqui, sabemos que nós somos o templo, mas no momento de cultuarmos, o Senhor vem e transforma todo o ambiente. Nós estamos aqui, estamos em poucos, mas a presença do Senhor é abundante neste lugar. No momento de louvor, nós já sentimos o Espírito Santo nos tocando, nos inundando, invadindo a nossa alma, e nós vemos que não há limites para o Senhor. Ele age independente de como estamos e onde estamos, porque o prazer do Senhor é que nós venhamos percebê-lo, seja onde for. Amém, queridos? Hoje é um dia muito especial e eu fiquei profundamente honrada com o convite de trazer a palavra nesta noite. Não só porque nós celebramos o dia do Senhor, mas porque hoje também é dia das mães. Então eu quero já parabenizar todas as mamães que estão nos assistindo, as mamães Atos 29, que são mulheres excelentes e exemplares. E é um prazer estar aqui reunido para trazer uma palavra que venha de encontro aos nossos corações. Então, neste momento, eu quero te convidar a orar. Se você puder estender as tuas mãos, vamos orar para que o Espírito Santo fale conosco, continue falando conosco, trazendo ao nosso coração, trazendo à nossa alma a sua voz e o seu poder, em nome de Jesus. Senhor, eis-nos aqui mais uma vez, e nesta noite, Senhor, eu quero mais uma vez me colocar diante da tua presença e pedir, Espírito Santo, que o Senhor venha falar nesta noite, trazendo a cada coração aquilo que o Senhor já falou ao meu coração, que a tua palavra seja revelada, Senhor, e que nada mais venha ter voz nos nossos corações, que somente a tua voz venha ecoar. Por isso, nessa hora, cala todas as outras vozes que queira sobrepor a tua voz, Senhor, em nome de Jesus. Somente o Senhor tem liberdade neste lugar, em cada lar, em cada mente, em cada coração. Abre os nossos ouvidos para ouvir a tua voz, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Posso ouvir um amém? Glória a Deus. A palavra de Deus, ela nos conta muitas histórias de muitas mães. Mães maravilhosas, outras nem tanto, mas o fato é que a palavra mãe expressa verdadeiramente amor. Tanto que na sua palavra, o amor de Deus é comparado ao amor de uma mãe, como a Tuane ministrou aqui. Isaías 49:15, o pastor também citou, que ainda que uma mãe viesse se esquecer, ou seja, algo praticamente impossível, ainda que isso acontecesse, o Senhor não se esqueceria de nós, mostrando que o amor de Deus é um amor que excede, que transcende todo entendimento, e nele nós estamos seguros, nele nós temos refúgio, nele nós encontramos o abraço que nos conforta, que nos consola e que nos dá segurança. Algumas mães importantes, somente algumas, Joquebede, que entregou seu filho para que ele não fosse morto, Moisés, e foi o primeiro grande libertador de Israel. Sara, mãe de Isaque, que viveu um grande milagre. Ana, que orou ao Senhor e prometeu entregar Samuel, criar Samuel diante da presença do Senhor. Maria, mãe de Jesus, que com certeza a sua vida fez com que o Senhor a escolhesse. Eunice, mãe de Timóteo, que foi lembrada também junto com a sua mãe Lloyd, por serem mulheres que tinham a vida entregue
entregue ao Senhor. Tantas mães abençoadas, tantas mães exemplares, nas quais podemos tomar por exemplo de mulheres de Deus e acrescentar na nossa vida como mães também que somos. Mas hoje eu quero falar de uma mãe que a Bíblia não cita o seu nome, mas que o próprio Jesus a elogia por ter uma grande fé. Então, o título da mensagem de hoje é Uma Mãe de Grande Fé. E eu quero convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, no capítulo 7. Marcos, capítulo 7, nós leremos do 24 ao 30. Então, Marcos, capítulo 7, do 24 ao 30. Nós vamos falar sobre a mulher cananeia, a mulher sírio-fenícia. Diz assim a palavra: E levantando-se dali, foi para os territórios de Tiro e de Sidão. E entrando numa casa, queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se, porque uma mulher, cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E a mulher era grega, sírio-fenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: Deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse-lhe: Por essa palavra, vai, o demônio já saiu da tua filha. E indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, pois o demônio já tinha saído. Amém? Aleluia. Aqui começa dizendo que Jesus queria se afastar da onde ele estava. Ele queria ter um momento a sós com os seus discípulos. Ele queria, por algum motivo, ele queria fugir da onde ele estava, ou ele queria fugir, ou ele queria se esconder, mas ele precisava de paz. Talvez ele quisesse se livrar da multidão que queria fazê-lo rei. Talvez ele queria se esconder de Herodes, que procurava matá-lo. Ou talvez ele queria apenas descansar, um minuto de paz. E a palavra diz que ele se retirou para Tiro e Sidom. Mas acontece que a fama de Jesus já tinha percorrido toda a Palestina e já tinha chegado naquele lugar. E como a palavra do Senhor em Cantares 1:3 diz que o seu nome é perfume derramado. Perfume, quando é derramado, ele não pode mais ser recolhido. O cheiro se espalha e todos que estão ao redor sentem. E esse perfume atraiu essa mulher até Jesus. Ela ouviu falar de Jesus. E ali ela foi até o Senhor. Porque ela tinha uma causa, ela tinha algo que só o Senhor podia fazer pela vida dela. E percebe que ela não foi por ela foi pela filha dela. E quando ela chega ali aos pés do Senhor, ela não teve dúvida. Ela não tinha dúvidas que em Jesus estava o seu milagre. E a palavra diz que ela tinha uma filha. No Evangelho segundo Mateus está escrito que a filha dela estava terrivelmente endemoniada. Então vamos imaginar a aflição dessa mãe com uma filha terrivelmente endemoniada. Certamente, talvez pelas práticas de vida dessa mulher. Porque a palavra diz que ela era sírio-fenícia, que ela era cananeia, que ela era gentia. Ela não servia ao Senhor. E o que significa ser um cananeu?
Cananeu eram os antigos inimigos de Israel. Era um povo perverso que ocupava a terra prometida quando Moisés chegou naquele lugar. Eles praticavam muitas atrocidades, dentre elas a prostituição dentro do templo, sacrifício dos seus filhos de crianças. E por se recusarem a se arrepender a Deus, o Senhor dá uma ordem para que esse povo, no Antigo Testamento, quando o povo chega em Canaã, na terra prometida, que eles fossem destruídos, porque eles não se arrependeram, seus corações não voltaram ao Senhor. Mas a desobediência de Israel não destruiu todo o povo. Mas eles eram inimigos. Os cananeus, eles não se prostravam ao Deus de Israel, ao verdadeiro Deus. Eles tinham práticas pagãs, eles serviam a outros deuses. E aos judeus era reservado o título, ao verdadeiro rei de Israel, rei da nação de Israel, era reservado o título de filho de Davi. Então, para um cananeu nenhum cananeu gostaria de reconhecer esse título. Então, quando nós olhamos a história desta mulher e a maneira que ela se aproximou do Senhor, nós vemos que poucas pessoas nesse território transporiam as suas barreiras religiosas e culturais para se aproximar de Deus. Mas essa mulher foi uma exceção. E o amor por sua filha, o amor por sua família, o seu coração de mãe, foi quem motivou que ela se aproximasse de Jesus. E eu quero falar pelo menos de 3 barreiras que poderia ter impedido essa mulher de se aproximar de Jesus. A primeira, ela era gentia. Ela não era judia. Ela não servia ao Senhor. Embora haviam sim alguns gentios tementes ao Senhor. Mas ela era cananeia. Então ela tinha uma outra fé. Completamente diferente. E ela era uma mulher. Mas a magnitude do amor de mãe fez com que todas essas barreiras caíssem. Fez com que ela viesse romper em fé. E viesse viver uma experiência tremenda aos pés do Senhor. Ao se aproximar de Jesus, ela sabia que não merecia. E eu quero entrar um pouquinho agora na história. A palavra diz que o Senhor Jesus se retirou para uma casa. E fala que logo ela foi até Jesus e se lançou aos seus pés. Que coragem, que ousadia. E os discípulos olhavam aquela situação e falavam: Jesus, despede ela. Despede, faz alguma coisa. E a palavra mostra que Jesus, nos primeiros instantes, se manteve em silêncio. E essa mulher, ela sabia quem ela era. E em nenhum momento, diante do silêncio de Jesus, ela desistiu. Pelo contrário, ela insistiu, ela persistiu. E durante o encontro com Jesus, o seu encontro com Jesus não revelou somente determinação de uma mãe, mas uma fé crescente. E assim como existiam 3 barreiras que poderiam impedi-la de se aproximar de Jesus, eu quero falar de 3 formas de que ela se aproximou de Jesus, vencendo e rompendo essas barreiras. Primeiramente, ela se aproxima de Jesus, renunciando à sua condição pagã. Abrindo mão dos ídolos que ela servia, porque ela reconheceu Jesus como verdadeiro rei, chamando de filho de Davi. Segundo, ela reconheceu Jesus como seu Senhor e Mestre, o chamando de Senhor. E nesse momento, queridos, eu acredito, enquanto eu preparava essa palavra, o Espírito Santo ia
meio que moldando essa história no meu coração. Então, eu acredito que a obra do Senhor começa a ter sequência naquele coração, permitindo que as mudanças que eram necessárias no seu interior começassem a agir dentro dela. Porque se ela tinha uma outra fé desde sempre, é necessário que o Senhor agisse com transformação no seu interior, porque na vida dela não podia ter dúvidas. Ela iria viver sim aquele milagre, mas o Senhor não queria só operar aquele milagre, o Senhor queria transformar a sua vida. E quando nós declaramos o governo do Senhor, quando nós entregamos o governo do Senhor, o governo da nossa vida para o Senhor, nós permitimos que Ele tome conta da nossa vida, a fim de nos dar a direção, a fim de nos guiar, a fim de nos levar aonde Ele deseja. É aí que nós começamos a romper em fé e confiar de olhos fechados no Senhor. Quantas circunstâncias nós temos passado hoje, uma crise mundial, e quantas pessoas não se encontram desesperadas. Mas para aqueles que servem o Senhor tem ecoado a sua voz como segurança, dizendo: eu estou no controle. E foi isso que ela fez quando ela chamou o Senhor Jesus de Senhor, reconhecendo como mestre da sua vida. Mas era apenas o início do processo. A terceira coisa foi que ela clamou por misericórdia. Ela disse: tem misericórdia de mim. Mas o problema não era com a filha dela. Mas um coração de mãe sofre por um filho. Que mãe consegue ver seu filho sofrendo com uma enfermidade, ou com uma enfermidade espiritual, ou uma enfermidade que seja financeira, seja a área que for, e não sofre? Ela estava sofrendo e ela disse: socorre-me, Senhor. E nessa hora caíram as barreiras do orgulho. Ela não tinha mais orgulho, ela não tinha prepotência, ela precisava do Senhor. E ela se humilhou diante de Deus. E ela não buscava o seu próprio benefício, ela buscava a libertação da sua filha. E queridos, e quando olhando para tudo isso, nós vemos claramente, não foi o amor por sua filha que moveu ou impressionou Jesus, embora isso o agradasse e muito, mas foi a sua fé, persistindo e insistindo no Senhor, estando ali até que Ele liberasse a sua palavra. E no último versículo, Jesus diz: por essa palavra, vai, mulher, grande é a tua fé. Eu estou lendo agora, queridos, em Mateus capítulo 15, o versículo 28. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Foram apenas 2 pessoas que Jesus elogiou por sua grande fé. O centurião de Cafarnaum, quando ele afirmou que apenas uma palavra mudaria a história do seu servo, traria cura, e que não importava onde Jesus estivesse, se ele estava longe, se ele estava perto, no liberar da sua palavra, o milagre aconteceria. A segunda pessoa foi essa mulher, a mulher Sírio-Fenícia, cananeia. O Senhor Jesus elogiou a sua grande fé. Eu costumo dizer, queridos, que existem processos nas nossas vidas que o Senhor nos leva a conhecer caminhos de oração que antes nós desconhecíamos. E eu, na minha
provei desses caminhos, orando pelos meus filhos, clamando pelos meus filhos, cada um no seu processo. Uma vez, a minha irmã me perguntou: o que você faria pelo seu filho? E eu, de bate-pronto, respondi: eu iria até o inferno. Mas quando o Senhor ministrou essa palavra ao meu coração, eu vi que eu não preciso ir em lugar nenhum. Eu preciso ir somente aos pés de Jesus. Porque em Jesus está tudo que eu preciso. E Ele sim faz essa obra. Ele sim faz o seu querer. Ele sim cumpre a sua palavra e a sua promessa. E essa fé, queridos, para você que é mãe, ou para você que não é mãe, para você que é pai, que não é pai, é uma fé, é uma atitude de fé a ser imitada. Porque o que nós podemos aprender com esta mulher é o reconhecimento do lugar de Deus nas nossas vidas, de quem Ele é, entregando a Ele todo o controle e se humilhando diante dEle, se colocando em dependência diante da presença do Senhor. Então, quando nós sabemos que a nossa mão não mais alcança, quantas vezes ouvimos falar isso? Aonde a nossa mão não mais alcança, é onde a mão de Deus vai e faz a sua obra. Aquela mulher, no meio da sua provação, ela também teve a sua fé provada. Ela também teve a sua fé testada pelo Senhor. Ela foi confrontada, porque ela chega no primeiro instante e a palavra diz que ela fala: Mestre, Jesus, filho de Davi. E o Senhor permanece em silêncio. O Senhor permanece em silêncio. Não porque o Senhor precisava saber aonde estava o seu coração. Ela precisava saber. Ela precisava descobrir a sua identidade no verdadeiro Deus. Ela precisava não mais ter dúvidas. E verdadeiramente abandonar todas as coisas a que ela servia. E se voltar para o verdadeiro Deus. E foi isso que aconteceu, porque ela não desistiu. Quantas vezes eu e você chegamos ao Senhor em oração, e a gente sabe que o Senhor tem seus momentos de silêncio. Tem hora que o Senhor não diz nada. Ele não diz sim, Ele não diz não. E o momento da espera muitas vezes faz com que eu e você venhamos retroceder, venhamos ter a nossa fé abalada e abatida, sem perceber que essa é a oportunidade de amadurecer. A espera em Deus nos amadurece, nos fortalece. E a cada passo essa mulher insistia, e a fé dela cada vez mais crescia. E quando ela chama o Senhor Jesus de Senhor, Ele responde: não é justo que eu dê os pães dos filhos aos cachorrinhos. E se a gente não lê tudo de uma vez, a gente pensa: agora ela vai embora. Agora o Senhor destratou ela. Quantas vezes, né, a gente interpretou essa palavra dessa forma? E ela dá uma resposta que ninguém esperava. Ela fala: até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. E ali o Senhor, que com certeza estava sondando seu coração, encontrou verdade. Encontrou verdade. Porque é essa fé que o Senhor deseja gerar em nós. Uma fé que é verdadeira, que não é da boca para fora. Uma fé que não esmurece diante do silêncio de Deus ou diante do não do Senhor. Mas uma fé que permanece inabalável, firme. Ainda que muitas vezes até os nossos pensamentos
tentam nos trair, tentam nos enganar, porque somos falhos e somos humanos. Mas nós temos a palavra, nós temos a promessa, nós temos o Senhor revelado já em nós. E quando o Senhor Jesus a responde, ela fala: tem misericórdia de mim. Senhor, é só o Senhor que pode me socorrer. É só o Senhor que pode libertar a minha filha. Talvez ela disse: eu já tentei de tudo. E é só o Senhor, porque eu ouvi falar que o Senhor andou sobre as águas, que o Senhor multiplicou pães e peixes, que a tua palavra é verdade. Só o Senhor pode. E aí o coração de Jesus não resistiu. Porque quando nós nos aproximamos de Deus, sem orgulho, dependentes, sem reservas, sem máscaras, sem a capa que nós colocamos muitas vezes de cristãos excelentes, mas quando nós nos despimos diante de Deus, mostrando a nossa vergonha, o coração de Deus não resiste. E o Senhor disse: mulher, grande é a tua fé. Quem dera, queridos, um dia, quando estivermos no céu com o Senhor, Ele olhar para nós e dizer: grande foi a tua fé. Nós temos a direção, nós temos a palavra, nós temos a revelação. E nesta noite eu quero te perguntar: quais barreiras tem impedido de que você se aproxime de Jesus desta forma? De que verdadeiramente você tire todas as suas barreiras, tire toda a sua maquiagem e se apresente diante de Deus como você é. Porque Jesus já sabia como ela era, mas ela precisava saber. E quando ela soube, não havia mais impedimento, não havia mais nada que pudesse barrar o poder de Deus sobre a vida daquela família. Uma coisa eu sei: o Senhor tem bênção para nos dar, mas Ele deseja a nossa vida muito mais por inteiro, entregue a Ele, para que nós venhamos verdadeiramente viver aquilo que chamamos de plenitude, aquilo que nós chamamos de profundo, aquilo que nós chamamos de saber verdadeiramente, de andar com Deus, não apenas de ouvir falar. Ela tinha ouvido falar, mas agora ela estava andando com o Senhor. Que assim, como essa mãe, gentia, cananeia, nós venhamos romper em fé. E que o nosso clamor diante de Deus não cesse. Eu não sei qual é a sua luta, qual é a sua dificuldade, eu sei a geral de todos nós, que nós temos passado. Mas eu sei que existem muitos outros processos que tomam sim a nossa vida. E nesta noite o Senhor te convida a se derramar diante dEle, a derramar o seu coração diante dEle. Talvez você também, como ela, precise de um milagre na sua família. Seja você o canal. Seja você o canal. Clame ao Senhor, diga: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu me coloco na brecha para que o Senhor venha agir. E enquanto eu preparava essa palavra, o Senhor trouxe algo também ao meu coração. Há muitas irmãs que anseiam a maternidade,
que estão na espera. Algumas numa curta espera, algumas numa espera mais longa. E o que o Senhor disse ao meu coração é: se prepare. Se prepare através da palavra de Deus. Porque um filho, ele não é só bebê. Ele vai crescer. E ele precisa de uma direção. Ele precisa ser educado na presença do Senhor. Eu costumo dizer que nós não formamos apenas cidadãos para a sociedade. É para o céu. Embora essa tarefa de conclusão é do Espírito Santo de Deus. Mas almeje ter um filho, como foi com Ana, que entregou na presença de Deus. Que entregou Samuel na presença de Deus, que foi um grande profeta. Então nessa hora eu quero cantar o refrão desta canção mais uma vez, que retrata toda a entrega que essa grande mãe de fé nos ensina. Aleluia.